Bom dia, meus queridos do 7º ano, tudo bem? Como estamos? Vamos iniciar hoje mais um novo conteúdo, e aí hoje nós vamos falar sobre relações ecológicas. Quando a gente fala de relação, normalmente é a vivência entre duas pessoas, a convivência entre sociedade, isso é relação. Relação família, a relação que nós temos com os nossos familiares, relações amorosas, aquelas que temos com os namorados, com os maridos. Então, relação ecológica é também uma forma de união entre algumas espécies. Vamos conhecer um pouco mais sobre elas. A interação dos diversos organismos que constituem uma comunidade biológica são genericamente denominadas de relações ecológicas e costumam ser classificadas pelos biólogos em intraespecífica, interespecífica, harmônicas e desarmônicas. Vamos conhecer algumas palavras um pouco fora do nosso cotidiano. Então é bom que você vá anotando, certo? Para que depois você saiba, quando eu falar mais uma vez sobre essas relações, você possa lembrar o significado, lembrar do que eu estou falando. O que é uma relação intraespecífica? São aquelas que se estabelecem entre indivíduos de mesma espécie. Por exemplo, a relação das abelhas, a relação dos cupins. São relações que acontecem entre os indivíduos e são de mesma espécie, certo? Relação interespecífica. São estabelecidas em espécies diferentes. Por exemplo, a relação entre, deixa eu ver um exemplo. A relação entre a raposa e a galinha. A raposa depende da galinha para se alimentar, então é uma relação que acontece entre indivíduos diferentes. Essa relação pode ser harmônica, que aí nesse caso, uma ou todas as espécies saem beneficiadas da situação, sem que haja prejuízo para nenhuma das partes associadas. A relação, por exemplo, entre as abelhas, ninguém sai prejudicado, todo mundo sai ganhando na situação. E relação desarmônica, uma ou ambas as espécies sairão prejudicadas. Por exemplo, a relação que eu citei da galinha e esqueci o outro animal. A relação, por exemplo, da galinha e do homem. O homem se alimenta da galinha. É uma forma de relação. Alguém vai ser prejudicado, nesse caso a galinha, porque a gente come ela, né? É uma relação ecológica onde alguém vai sair prejudicado. Essas relações, elas se dividem em alguns grupos. Vamos lá. Relações harmônicas. Lembrem, harmonia. Ninguém sai prejudicado nessa relação. Todo mundo vai sair ganhando. Ela pode ser intraespecífica. Lembrem, intra, relação entre indivíduos iguais, de mesma espécie. E aí, nesse grupo, eu vou ter as colônias e as sociedades. Eu vou citar o nome de todas elas e nós vamos conhecer cada uma devagar, com calma, para vocês saberem e entenderem bem direitinho. A minha relação harmônica, ela também pode acontecer entre indivíduos diferentes, que é aquela relação interespecífica que eu já citei anteriormente, certo? E aí, nesse caso, quem é a minha relação de animais diferentes e que não há prejuízo para nenhuma das partes? Eu tenho o mutualismo, protocooperação e o comensalismo, certo? Então, relações harmônicas é aquela que não há prejuízo para ninguém, todo mundo sai na paz. Pode ser intraespecífica, entre indivíduos de mesma espécie, ou interespecífica, indivíduos de espécies diferentes. Beleza? E eu tenho as minhas relações desarmônicas, que é o contrário da minha relação harmônica. Alguém vai sair prejudicado nessa situação, tá certo? Pode ser intraespecífica, indivíduos de mesma espécie, e aí nesse caso a gente tem como exemplo a competição e o canibalismo.
E pode ser interespecífica, que são aquelas de indivíduos de espécies diferentes. Que aí eu tenho como exemplo a competição interespecífica entre indivíduos diferentes, o predatismo, o parasitismo e o amensalismo, certo? Então, são nomes bem diferentes do cotidiano de vocês, por isso esse assunto requer um pouquinho mais de atenção. Vamos conhecer individualmente cada uma delas. As relações intraespecíficas harmônicas, ou seja, relação entre indivíduos de mesma espécie e harmônica, não há prejuízo para ninguém. Pode ser colônia, que são associações entre indivíduos de mesma espécie, unidos fisicamente entre si, podendo ou não ocorrer divisão de trabalho. A diferença principal entre colônia e sociedade é justamente essa situação. A colônia, os indivíduos eles estão unidos fisicamente. Eu acho que vocês já podem ter visto nos desenhos ou até olhando algum relatório sobre o fundo do mar, que os corais é como se fosse uma grande árvore no fundo do mar, com galhos para todo lado, e ali é um tipo de animal. Corais são tipos de animais, não são plantas. E eles estão sempre unidos uns aos outros, presos. É como se você quebrasse ali um pedacinho, você estivesse quebrando o galho de uma árvore, certo? Então, colônia, associação de indivíduos de mesma espécie e que estão unidos fisicamente, eles estão colados uns nos outros, certo? Sociedade. São associações entre indivíduos da mesma espécie, organizados de modo de cooperação e não ligados anatomicamente. É outra situação que diferencia colônia e sociedade. Na sociedade, os indivíduos eles têm uma organização. Por exemplo, a nossa sociedade. Nós temos o prefeito, seguido do prefeito nós temos os vereadores, seguido dos vereadores nós temos a polícia. Então, assim, existe uma hierarquia, uma organização, onde cada um tem uma função, cada um tem um trabalho específico. A sociedade também é desse jeito. E aí, as sociedades que a gente vai citar são as sociedades de alguns insetos, como abelhas, formigas e vespas, certo? Vamos conhecer um pouco mais. Na colônia, que é aquela relação intraespecífica, indivíduos de mesma espécie e harmônica, nós vamos ter as caravelas. É um tipo de colônia e ela é formada de algumas situações. O flutuador, que é a parte que fica acima da água, por isso o nome flutuador. Os alimentadores, que vocês estão vendo aí numa coloração mais escura, que é como se fosse um pouco vermelho. É ali que elas sugam os alimentos que ela precisa para sobreviver. E temos os protetores, que são como se fosse esse monte de perninha embaixo. Por que protetores? Porque as caravelas, elas, quando são tocadas, elas liberam uma substância tóxica que queima bastante. Então, é a forma dela se proteger contra os predadores, contra qualquer tipo de inimigo. Ela solta essa substância química, queima bastante e aí as pessoas não pegam. É uma forma de proteção, tá certo? A relação de sociedade, a gente está como exemplo aí na tela de vocês, as abelhas. E aí, por que sociedade? Porque cada uma tem uma função dentro do seu grupo. E aí eu tenho as operárias, que ela tem um tamanho menorzinho. Qual a função das operárias? Alimentar. Tanto elas alimentam as ninfas, que são os filhotes de abelha, como elas também alimentam a futura rainha. Não sei se vocês sabem, mas o mel que alimenta as ninfas é diferente do mel que é alimentado à futura rainha. Ela tem uma diferenciação já antes de sua formação. Seguido dela, nós vamos ter o zangão. É um pouco maior. E qual a sua função dentro da sociedade? Ele faz a parte de proteção, certo? É ele quem faz a proteção do enxame. Essa é a função deles. E a maior de todas é a abelha rainha. Qual a função da abelha rainha? Reproduzir.
Então, observe que quando eu falo de associação, eu tenho indivíduos que compõem essa associação e cada um tem uma função específica nessa sociedade, tá certo? Eu tenho aí a minha relação ecológica, interespecífica e harmônica, ou seja, animais ou indivíduos diferentes e harmônicas. Ninguém vai sair prejudicado nessa situação. A primeira relação que eu estou citando é o mutualismo. É a associação entre indivíduos de espécies diferentes, necessária à sobrevivência dos participantes que beneficia a ambos. Estão citando os dois exemplos. Os líquens, que é a associação entre algas e fungos. Se vocês observarem, eu tenho uma imagem de uma planta e que eu tenho como se fosse um mofo preso a essa planta. Tem assim, algas e fungos se associam a ponto de serem consideradas um único organismo. Eu não sei se vocês já viram, mas para quem mora no sítio ou alguém que vai muito ao sítio, no sítio a gente vê muito árvores com essa partezinha branca que vocês estão visualizando na imagem. Isso é um tipo de fungo e ele vive associado às plantas. É uma forma, dali ele suga tudo que ele precisa de nutrientes, mas ele não prejudica a planta, certo? Então ele suga dela o que ele precisa, mas ele não prejudica essa planta. A outra são as micorrizas. É a associação entre fungos e vegetais. É a outra imagem que está do outro lado, certo? E aí vocês veem a raiz da planta e tem algumas coisas se entrelaçando nela, como se estivesse fazendo várias voltas e se unindo. Essa união são os fungos. Os fungos se unem à planta e sugam dela aquilo que ela precisa, mas eles também devolvem a ela um tipo de nutriente. Que nutriente seria esse? Os fungos têm a capacidade de decompor matéria orgânica morta. Lembram disso? Eu acho que vocês devem lembrar lá da cadeia alimentar, certo? E aí, por essa capacidade, quando ele decompõe a matéria orgânica morta, ele absorve alguns nutrientes que ele envia para a planta nessa relação que eles fazem na união de suas raízes. Então, é um tipo de relação onde é interespecífica, espécies diferentes, mas ninguém sai prejudicado. Ao contrário, uns terminam até ajudando uns aos outros. Outro exemplo de mutualismo é a associação entre indivíduos de diferentes espécies e é necessária a sobrevivência dos participantes que se beneficiam em ambas as situações. Nós temos o exemplo do cupim e alguns protozoários, porque existem alguns pequenos protozoários que ficam presos ao cupim e dele retiram os nutrientes que ele precisa. E temos o boi e a bactéria. Os animais chamados de ruminantes, que são os animais que comem capim, eles têm um tipo de bactéria no seu organismo, principalmente no seu estômago. E essas bactérias, o que é que elas fazem? Elas fazem a decomposição de um produto que está presente no capim. Ele ajuda, no caso as bactérias ajudam esses animais a fazer a digestão do alimento, certo? Então é uma forma de ajuda e é uma forma de se nutrir, porque quando ela faz esse processo de digestão nos animais, automaticamente ela está se nutrindo, está se reproduzindo, então os dois saem beneficiados nessa situação. Outra relação é o que a gente chama de protocooperação. É a associação entre indivíduos de espécies diferentes, por isso interespecífica, em que ambos são beneficiados, mas a existência ela não é obrigatória, ou seja, eles podem sobreviver mesmo sem estar em essa associação. E aí a gente tem como exemplo o paguro e a anêmona, que é esse animal marinho que vocês estão vendo aí do lado embaixo. Ele fica dentro da anêmona de uma forma de proteção e ele só sai para se alimentar, depois ele retorna de novo. Nós temos o boi e o pássaro anum, que são esses pássaros brancos que a gente vê nas pastagens por aí. Eles tiram dos animais, dos bois, principalmente dos bois, das vacas, eles tiram dele carrapatos, pulgas, qualquer tipo de animal que esteja preso a ele, eles vão picando e vão captando.
Eles estão se alimentando desses pequenos animais e estão ajudando os bois a se livrar desses pequenos animais que sugam dele o seu sangue. O outro exemplo é o jacaré e o pássaro palito. Depois que ele termina de comer, o jacaré fica com essa boca aberta e o pássaro, ele entra dentro da sua boca e ele fica tirando dali os restos de animais que ele se alimentou. Por isso o nome pássaro palito, porque ele faz a função realmente de um palito. Ele faz a limpeza dos dentes desse jacaré. E aí nós temos também alguns outros animais que fazem a polinização. Algumas abelhas, por exemplo, quando ela faz a polinização das plantas, é uma forma de ajudar aquelas plantas a se reproduzirem. Então, protocooperação é uma relação de autoajuda. Todos estão se ajudando na situação e ninguém vai sair prejudicado nessa relação. Uma outra relação, também harmônica, é o comensalismo. É a associação entre indivíduos diferentes na qual uma espécie é beneficiada sem causar prejuízo ou benefício a outra. É um pouco diferente do protocooperação, por quê? Na relação protocooperação, os dois são beneficiados, os dois indivíduos, o boi e o pássaro, o jacaré e o pássaro, os dois saem ajudados. No comensalismo é diferente, por quê? Apenas um sai no bom, mas o outro também não tem prejuízo. Mesmo sem ter ajuda, ele também não causa prejuízo. E aí esse meu comensalismo ele se divide em dois grupos. O comensalismo típico, que é a relação em que uma espécie se alimenta de restos alimentares da outra sem prejudicar. E aí, por exemplo, a gente tem os abutres que se aproveitam de restos das presas dos leões e temos o tubarão e a rêmula. Os abutres, para quem não conhece essa palavra, é o que a gente chama de urubu. Eles se alimentam de restos de animais que ficam depois que por exemplo, o leão se alimenta. O tubarão e a rêmula, é essa imagem que vocês estão conseguindo visualizar. A rêmula é esse peixe bem pequenininho, ele nada junto do tubarão e quando o tubarão se alimenta, sempre sobra alguns pedaços de peixe na água. E aí o peixe, ou a rêmula, vai e se alimenta. Então, ela não prejudica o tubarão, mas também não ajuda. E ela se ajuda, tá certo? Temos o outro grupo, que é o inquilismo. O próprio nome já dá uma noção do que seria isso. Inquilismo, inquilino. Inquilinos são aquelas pessoas que se hospedam, mais ou menos nesse sentido. Então, o inquilinismo é a relação ecológica em que uma espécie inquilina vive sobre ou no interior de uma espécie hospedeira, sem prejudicá-la. Nos vegetais, essa associação recebe o nome de epifitismo, por exemplo, as bromélias. Estão vendo a imagem dessa árvore? Estão vendo que nelas tem como se fossem algumas flores? Muito bem. Esse é o que a gente chama de epifitismo. As bromélias, elas sugam da planta toda a seiva que ela precisa para sobreviver. Mas vejam bem, ela não suga prejudicando a planta. Ela suga aquilo que sobra da planta. Por exemplo, se a gente está comendo, você coloca aquele prato de comida, você come. Chega um ponto que você não quer mais e sobrou. Ficou aquela sobra no prato. Aquela sobra você pode colocar na lavagem, ou aquela sobra você pode reaproveitar em outra situação. Então, a planta, no caso as bromélias, elas sugam das plantas justamente o que sobra da sua seiva. Então, ela está se nutrindo, mas ela não está prejudicando a planta em que ela está se hospedando, em que ela está lá sobrevivendo. Saindo das relações harmônicas, ou seja, ninguém sai prejudicado, ou os dois indivíduos da situação saem beneficiados ou um sai, mas ninguém sai prejudicado. A minha relação que eu vou falar agora é a desarmônica. E aí, nesse caso, alguém vai sair prejudicado. Alguém vai sair balanceado dessa situação. A primeira que eu vou citar é a competição.
ocorre entre indivíduos de mesma espécie e é motivada por disputa de território, alimento e companheirismo sexual. Então, a minha competição intraespecífica de indivíduos de mesma espécie, eles podem competir por várias situações, como são citadas. Ou por território, porque tem alguns animais em que não permitem que tenha outro macho no mesmo grupo que ele. Por alimento, porque aí dependendo da quantidade de alimento, eles vão brigar entre eles justamente para ficar com aquele alimento. Ou por um companheiro sexual. Existem algumas situações em que os machos brigam entre eles para a disputa de sua fêmea para que possa se reproduzir, certo? A competição é um fator que regula o tamanho da população. De certa forma, ele vai ajudar a regular a quantidade de indivíduos daquela espécie naquele local, fazendo com que eu não tenha indivíduos a mais do que o meu território permite. E aí eu vou ter sempre o cuidado de não faltar alimento, porque eu tenho somente aquela quantidade de indivíduos que podem sobreviver naquele local. A outra competição é a competição chamada de canibalismo. Também é uma competição intraespecífica, indivíduos de mesma espécie. É a relação na qual um organismo se alimenta do outro de mesma espécie. Isso pode acontecer com o louva-a-Deus ou a aranha viúva negra. O louva-a-Deus, depois da sua reprodução, depois que ele cruza com a fêmea come a cabeça do louva-a-Deus. A aranha viúva negra acontece mais ou menos a mesma situação. Ela se alimenta de alguns filhotes dela mesma. Então, por isso o nome canibalismo, porque eles se alimentam de seres de sua mesma espécie. Exemplos. Competição interespecífica. E aí agora eu já vou falar da competição entre indivíduos de espécies diferentes. Ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Geralmente ocorre quando duas espécies apresentam sobreposição de nichos ecológicos. Ou seja, uma posição maior nesse nicho ecológico. Por exemplo, o leão e a gazela. O leão é um porte maior na ecologia, então ele se sobrepõe. Para ele é mais fácil ser o chefe, digamos assim. A disputa pelo mesmo recurso ambiental é um importante fator no controle do tamanho da população. E aí, nesse caso, a disputa por alimento, a disputa por água, tudo isso pode gerar esse controle. Quando uma espécie é muito severa, uma das espécies pode ser eliminada ou obrigada a migrar. Se houver, por exemplo, uma disputa entre dois animais por o mesmo território, eles estão brigando por a questão de alimento, por a questão de água. Então, dependendo do tamanho desse grupo, eles podem afastar o grupo menor para outro local ou podem até matar todos e terminar colocando essa espécie em extinção. Vamos lá. Primeiro exemplo, a competição interespecífica. Ocorre quando dois organismos de espécies diferentes ocupam o mesmo nicho, local de reprodução, alimento, moradia, ou seja, disputando os mesmos recursos naturais. E aí vocês estão vendo a briga entre um urubu e a gazela. Com certeza eles estão brigando por restos de alimento que algum leão pode ter deixado. Então eles estão competindo entre eles para ver quem fica com o resto da comida. É uma competição, indivíduos diferentes, e um deles vai sair prejudicado, com certeza. Predatismo ocorre quando organismos predadores matam indivíduos da população de presas para se alimentarem. Leões e girafas é um bom exemplo. A relação predador e presa pode ser um fator regulador da densidade populacional de ambos. O que é exatamente isso? Eu preciso ter a quantidade de presa suficiente para o meu predador. Se eu tenho uma quantidade menor de presas, então eu vou ter problema com o meu predador, porque eu vou ter ele em excesso. Isso pode causar uma desarmonia, um desequilíbrio ecológico, certo? E aí, predatismo, presa
predador. Um serve de alimento para o outro, que aí a gente viu nas cadeias alimentares, aquela hierarquia, consumidor primário, secundário, terciário, é mais ou menos uma forma de presa e predador. Exemplos de predatismo. Mais um exemplo. Parasitismo. Relação na qual uma das espécies, o parasita, obtém nutrientes e moradia do corpo de indivíduos vivos de espécie hospedeira. O parasitismo, ele se divide em 4 grupos. E aí é bom ter um certo cuidado e é bom anotar essas questões. Eu não lembro bem, mas parece que no livro de vocês não está sendo feita essa divisão em 4 grupos de parasitas, certo? Então, parasita é aquele indivíduo que se alimenta de outro ou de outra situação. Quando às vezes o pessoal gosta muito de brincar, quando você tem aquele cunhado na sua casa que não faz nada, que não bota comida na mesa, que não trabalha, que não ajuda em nada, o pessoal chama muito ele de parasita, porque ele está ali sem fazer nada, só se alimentando da comida dos outros, certo? Então, quem são os 4 grupos? Primeiro é o endoparasitismo. Endoparasitismo. São os parasitas que vivem no interior do corpo do hospedeiro. Por exemplo, alguns protozoários flagelados e o cupim. O cupim vive dentro da madeira. A gente não visualiza ele. Ele fica lá dentro. Então, é um exemplo de endoparasitismo. Ele parasita dentro do seu hospedeiro. Ele fica guardadinho lá dentro, só se alimentando do seu hospedeiro. No caso do cupim, se alimentando de alguma madeira. Ectoparasitismo. Quando o parasita vive na superfície do hospedeiro. Que aí, por exemplo, o piolho. Aquele lindo piolho que fica na cabeça das pessoas, se alimentando do sangue. Aí a gente tem também os mosquitos, as nossas queridas muriçocas. Tudo isso são parasitas que ficam em cima do corpo da gente, sugando o nosso sangue, certo? Holoparasitas. Plantas parasitas que obtêm seiva bruta e elaborada das custas da planta hospedeira. O exemplo é o cipó chumbo. Ele se prende à planta e dela ele suga todos os nutrientes que ela precisa. E aí, nesse caso, e diferente da bromélia, ele está causando prejuízo, porque ele está sugando da planta todos os seus nutrientes. Está deixando a planta totalmente sem nutriente nenhum para sobreviver. O outro e último tipo de parasitismo é o hemiparasita. Planta parasita que obtém somente seiva bruta, às custas da planta hospedeira. Professora, qual é a diferença do holoparasita? O holoparasita, ele tanto suga a seiva bruta, que é antes da transformação. Se a gente for lembrar um pouquinho lá da fotossíntese, a gente vai lembrar que a planta suga água, ela precisa de água, luz solar e gás carbônico para realizar fotossíntese e produzir o quê? Glicose. Então, analise assim. A seiva bruta seria a água, o gás carbônico e a luz solar. E a seiva elaborada seria já a minha glicose pronta. Então, o holoparasita, ele tanto utiliza uma seiva quanto a outra. No caso do hemiparasita, ele só vai utilizar a seiva bruta, que é a minha água, a minha luz solar e o meu gás carbônico. Por que ele prejudica a planta? Porque se ele suga a seiva bruta, ele não deixa nutrientes para que ela possa realizar a fotossíntese e possa produzir a sua glicose para a sua sobrevivência. Aqui, ó, alguns exemplos de parasitismo. O carrapato, que aí a gente já falou que é ele que fica em cima da pele. Essa é a tênia, é um tipo de verme que se cria no organismo de alguns hospedeiros. A tênia, ela se desenvolve no organismo dos porcos, algumas carnes de porco, e pode passar a parasitar o homem, se o homem se contaminar. O pernilongo também, que eu já citei anteriormente.
a erva de passarinho e o cipó-chumbo. Tudo isso são tipos de parasitas. Amensalismo, também chamado de antibiose, uma espécie denominada inibidora, libera substâncias que impedem o crescimento e a reprodução de outra denominada de amensal. Essa relação ela é mais difícil de acontecer. Por quê? Porque isso acontece principalmente no mar. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar em maré vermelha. O que é exatamente essa maré vermelha? É um tipo de parasita, que é essas algas briófitas que vocês estão vendo aí, que quando elas passam por um processo, principalmente algum processo químico, ela libera essa toxina. Quando ela libera essa toxina, ela se reproduz em uma quantidade muito grande e faz como se ela formasse um grande tapete no mar. E aí esse tapete, o que acontece? Ele vai impedir que os raios solares entrem na água, e aí ele impede a realização da fotossíntese das algas. Alguns animais marinhos morrem ao entrar em contato com essa produção altamente química, então é uma forma de relação desarmônica. Alguém vai sair prejudicado nessa situação. Existe uma relação entre indivíduos, não está sendo citada no livro de vocês, tá? Mas eu quero que vocês conheçam. São formas em que os indivíduos, alguns animais, se adaptaram para conseguir sobreviver na natureza. Por isso que eu coloquei, porque é bem interessante, certo? É uma forma de adaptação. Eles se adaptaram à natureza, se adaptaram à relação, à ecologia e conseguiram, de formas bem diferenciadas, sobreviver. O primeiro que eu coloquei é a camuflagem. Forma de adaptação na qual um organismo se parece com o ambiente, confundindo-se com ele na cor ou na forma. O que vocês estão vendo nessa imagem não é uma folha, é um animal, certo? É um tipo de inseto. Mas, se você olhar muito rápido, você acha que é uma folha. Então, ele consegue se camuflar, ele consegue passar despercebido de alguns predadores por conta do seu formato. Mimetismo, forma de adaptação na qual uma espécie se beneficia por semelhar-se a outra. Nós temos dois tipos de borboleta que vocês estão vendo aí. A vicerói, que é o que a gente chama de vice-rei, e a monarca. A monarca, ela é altamente tóxica. E a vice-rei, ela se parece muito com ela. Então, ela consegue, por essa aparência, consegue se livrar de alguns predadores por eles acharem que ela é a monarca e ter altamente uma grande quantidade de substância tóxica em seu organismo. Camuflagem, outras formas de camuflagem. Forma de adaptação no qual o organismo se parece com o ambiente. A gente está vendo aí a cigarra, que a gente chama de cigarra aqui no interior, né? Ela consegue se disfarçar em uma árvore, você não consegue visualizar ela direito, então ela consegue ficar ali quietinha e consegue sobreviver. Nós temos outro tipo ali do lado, parece até um grilo. Se você observar direitinho, ele está bem na cor das plantas que estão ao seu redor. Então, ele consegue se disfarçar naquele ambiente e consegue sobreviver com mais facilidade. Outras espécies de adaptação, pode observar a imagem com bem cuidado, com bem calma, que você vai ver que eu tenho ali um tipo de animal e não somente folhas secas e não somente pedras brancas. Eu tenho um animal se disfarçando naquele local, certo? Mimetismo, que é onde ele vai imitar, por isso o nome, mimetismo. Então, ele está imitando outro indivíduo, certo? Ó, como eles se parecem, estão vendo? Esse animal parece uma folha e não é uma folha. Tudo isso são formas de adaptação à sobrevivência. Aposematismo, bem estranho esse nome. É a forma de adaptação na qual uma espécie exibe cores chamativas para divertir seus possíveis predadores quanto ao seu paladar desagradável ou pelo veneno que possui. Esse tipo de relação é principalmente em algumas das espécies de rãs, sapos. A cor forte significa que ele tem uma grande quantidade
de veneno, que pode matar, ou o seu paladar, o seu gosto é muito desagradável, então ele não vai servir de alimento para animal nenhum, porque ele não vai gostar do que ele vai comer. É uma forma deles conseguirem sobreviver, é uma forma que eles conseguem avisar seu predador que ele não é agradável, então não utilizem ele, certo? Muito obrigada por a atenção, espero que tenham gostado. Quando olharem, tiverem dificuldade, anotem o que vocês tiverem de dificuldade para me perguntar, para que a gente possa tirar essas dúvidas, tá certo? E outra situação, assistam com calma, sem pressa, para